Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: a palavra o julgará no último dia. Divisa, vigiai, porque tudo Deus sabe. Pensamento, a hora é agora para se esclarecer. Livro de João, capítulo 12, do versículo 43 ao 50, que nos diz assim a Escritura Sagrada: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não a crê, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, porquanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Ao ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, regra de fé e de verdade, entendemos muito bem nos escritos sagrados que tudo se resume na palavra de Deus. Tudo se entende ou subsentende a palavra de Deus. Essa palavra foi implantada nos céus, revelada aqui na terra, para que eu e você venhamos a obedecer. Muitos obedecem tradição de homens, muitos obedecem aquilo que vê, mas eles não querem obedecer às Escrituras. Quando se fala de analisar, obedecer, seguir aquilo que está escrito, para muitos se torna cafona, para muitos se torna fanatismo, para muitos se torna, isso é tempo do passado. Venhamos a viver em um tempo, e estamos vivendo já esse tempo, aonde são poucos aqueles que estão querendo seguir as Escrituras Sagradas. Meu Deus do céu! Quando observa aqui a Bíblia Sagrada, já no primeiro versículo, ela nos diz assim: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos têm amado mais a glória dos homens, a glória das mulheres, mas têm se esquecido de amar a glória de Deus. Para se amar a glória de Deus, tem que obedecer a palavra. Para se amar a glória de Deus, tem que abandonar o mundanismo. Para se amar a glória de Deus, tem que ser diferente e se entregar-se para o reino dos céus. Mas esse tempo onde muitos deveriam ter renúncia, são poucos os que estão renunciando. Eles pensam que renúncia é ficar agarrado à placa. Eles pensam que renúncia é ficar agarrado a status humanos ou ao nome do homem. Eles pensam que renúncia é seguir como cego, porque a Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. E como pode um cego guiar o outro cego? Irmãos, irmãs e todos os telespectadores que me ouvem aqui no dia de hoje, tem muitas pessoas que vão com placa e tudo para o inferno. Eu defendo a minha placa A, eu defendo a minha placa B, eu defendo a minha placa C, eu defendo a minha placa D, e se esquece de defender a própria alma, analisando as Escrituras, perseverando até o fim, porque o segredo está em ler a palavra de Deus e ver se estás pautado
pautado nas Escrituras Sagradas. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, há um relatório, um argumento de Jesus dizendo: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E estamos vivendo hoje esses dias e esses tempos. Meu Deus do céu, é muita coisa para se falar e pouco tempo para se dizer. Mas vamos lá, eu vou falar assim mesmo. Estamos vivendo hoje uns tempos muito difíceis. Irmãos, eu tenho que segurar o que eu vou falar, mas eu estou querendo falar e eu vou falar. O problema é esse: eu estou segurando, mas eu vou falar. Esse que é não é o problema, é a solução. Porque se eu não falar, aí que é o problema, mas para mim, não para você. 3 coisas me faz eu analisar, aprumar e ver. Porque em muitos lugares já não se prega mais as Escrituras Sagradas. Já não querem mais se ouvir a Bíblia Sagrada. De detalhe, estamos vivendo tempos de odiadores da palavra de Deus. Irmão, o tempo aqui nessa vida é tão curto. Eu vou começar por aqui antes de eu falar, porque o que eu vou falar aqui agora é muito forte. O tempo nessa vida aqui é tão curto, que quando a pessoa abre o olho, a vista, a mente, o coração, já era, está dentro do caixão, sendo enterrado. 3 frases proféticas, 3 frases bíblicas, 3 versículos, e em capítulos diferentes, Deus deixou escrito através dos seus profetas, através dos seus atalaias, através dos seus sacerdotes, através até de reis, que eram reis ungidos pelo Criador. Assim escreveram. Vamos conhecer então essas 3 frases, antes de eu falar o que eu quero falar. A melhor coisa para se falar, irmão, é a vida da palavra de Deus. Porque a vida dos outros só dá problema e confusão. 2 coisas acontecem quando a gente fica falando muito da vida dos outros: calúnia e difamação é crime, Chalindron. E a Bíblia diz: não atentarás à acusação contra os escolhidos de Deus. São 2 coisas, 2 leis: a lei do homem, calúnia e difamação é crime, e a lei de Deus: não atentarás à acusação contra o escolhido de Deus. Vamos lá então. Então melhor falar da vida de Jesus, que dá certo. Isaías, quer dizer, Eclesiastes, Rei Salomão escreveu. Rei Salomão escreveu, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. E Deus pede conta do que passou. Agora vem o profeta, Isaías capítulo 57, versículo 4. De que fazei o vosso passatempo? E agora vem João, o autor, João da ilha de Pátima, escreve o Apocalipse: e cada um foi julgado segundo o que está escrito. O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? De domingo a domingo, de segunda a segunda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o mês todinho. Dentro desse período de mês, ou o ano todo, ou 24 horas por dia, este tempo catalogado aqui na terra, o que vós tem feito com o tempo que Deus tem vos dado sobre a face da terra? Qual o conhecimento que você tem adquirido? É o conhecimento para a destruição ou é o conhecimento para a salvação? Jesus falou: eu não julgo a ninguém. Aí os homens da porta larga diz: é por aí, Jesus. Aí Jesus diz: a ninguém eu vou julgar. Aí aqueles que gostam tudo da moda vão-se embora, diz: é por aí, Jesus. Aí Jesus dá um ponto e fala: mas as palavras que eu tenho pregado, essa julgará,
a todos vocês no último